Teste, som, testando. Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Vamos cultuar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, abrindo juntos a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. E vamos ler juntos do verso 33 ao 36. O texto fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. Nós vamos ler juntos esse texto. Romanos capítulo 11, de 33 a 36. Convido os meus irmãos a ficarem de pé para fazermos juntos essa leitura. Leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que assim seja, que a Deus seja tributada toda a glória. Ainda de pé, cantemos o hino de número 33, Maravilhas Divinas, hino de número 33. Transbordante de graça.
para que nos dirija Deus numa oração de adoração ao Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, e te adoramos nessa noite, Senhor, e rendemos graças a Ti. E invocamos o Teu Santo Espírito nessa noite, Pai. Que os nossos corações possam estar totalmente voltados à Tua glória, à Tua plenitude, e nossos corações sejam dispostos, meu Pai, a Te exaltar, Te louvar e te agradecer. Te agradecemos, meu Pai, pela essa oportunidade de Te louvarmos, de estarmos aqui prestando cultos a Ti, Senhor. E que não seja simplesmente algo mecânico ou sistemático, mas, por favor, enche-nos do Teu Santo Espírito, faz-nos sentir a Tua presença, acalma nossos corações, mostra-nos a Tua vontade e que nós possamos sair daqui cheios, meu Pai, de vontade para viver para a Tua honra e a Tua glória, não simplesmente nessa noite, mas durante a semana, durante o mês, durante o resto das nossas vidas. Que o nosso viver, o nosso dia a dia seja uma eterna ação de graças e culto a Ti e louvor, graças à Tua misericórdia e Teu amor para conosco. Te louvamos, Te exaltamos, Te bendizemos, Cordeiro Santo de Deus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Convido a igreja para abrir ainda a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Lucas 22, 14 em diante. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aí quero convidar os presbíteros para que se dirijam à frente, tomem lugar à mesa comigo, e celebraremos a ceia do Senhor. Fica claro no nosso texto que o Senhor Jesus, pouco antes da sua morte, reuniu-se com seus discípulos para celebrar a última Páscoa. A Páscoa era um sacramento da antiga aliança e ela teve a sua origem naquela noite da 10ª praga que veio sobre o Egito para a libertação do povo de Israel. Deus havia dito ao povo de Israel, lá na terra de Gósen, que eles deveriam sacrificar o cordeiro, aspergir o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas e deveriam ter uma ceia. Sobre a mesa da ceia havia aquele cordeiro assado, havia o fruto da videira, ervas amargas, pão sem fermento. E Deus ordenou que eles estivessem vestidos já com as suas roupas e sandálias nos pés e o cajado na mão, a roupa pronta para poderem sair do cativeiro. A morte desceu aquela noite sobre a terra do Egito, mas passando na terra de Gósen, quando descia sobre a casa dos israelitas, onde havia o sangue do cordeiro, ela passava por cima. A palavra no hebraico passar por cima, pessar, é que originou o termo Páscoa, que significa isso, passar por cima. Onde o sangue do cordeiro está, a morte não chega. O tempo passou, de tempos em tempos, o povo de Israel celebrando a Páscoa, e agora Jesus está celebrando a Páscoa com os discípulos, a última Páscoa. E ele diz: desejo fazer isso com vocês ansiosamente, porque é a última vez que o faço. E naquele momento Jesus está instituindo o sacramento de uma nova aliança,
aonde ele está pegando ali os elementos que estavam sobre a mesa da Páscoa e ele está dando uma ressignificação dentro da antiga aliança. Ele pega o pão e diz: é símbolo do meu corpo partido por amor de vós. E ele pega o cálice dizendo: é símbolo do meu sangue derramado para perdão dos vossos pecados. O que Jesus está querendo dizer é que assim como Deus livrou o seu povo da escravidão e da morte no Egito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, livra o seu povo da escravidão, do pecado e da morte eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Jesus institui este sacramento dentro da nova aliança no seu sangue, pela graça. E ele chama todos aqueles que são dele, que são do povo de Deus, a participarem com ele desta vez. Nós vamos ter agora um tempo de oração. O apóstolo Paulo, ensinando sobre isso à igreja de Corinto, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então, nesse tempo agora de reflexão, esteja orando, conversando com Deus aí no seu coração e preparando-se para participar da mesa do Senhor. Oremos. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua graça e por tão grande amor, Deus, que o Senhor demonstrou entregando o Seu único Filho, Pai, para morrer por nós, Senhor. E nesse momento estamos aqui trazendo a lembrança desse momento, Senhor. Nós só temos a agradecer, Senhor, por tão grande amor. Possamos, ó Deus, estar participando da Tua mesa, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui. E mais uma vez agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém. A noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, depois de ter dado graças, diz a Bíblia que ele pegou o pão e o partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Nós vamos participar desse primeiro elemento, o pão, que nos faz lembrar do corpo de Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário em nosso lugar. À medida que o presbítero aproximar-se de você, que for participar, coloque-se de pé, pegue o pão e aguarde até todos serem servidos, cearemos juntos no final. Enquanto eles servem, cantaremos o hino 39 dos nossos hinários, o sangue de Jesus pela boca. Oh,
luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Algum irmão foi omitido? Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. De modo semelhante, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, é a nova aliança no meu sangue. Convidamos os irmãos que participaram do primeiro elemento, pão, para que participem também do cálice do Senhor. Cantaremos o hino 104 dos nossos hinários, que nos fala da preciosidade do Cordeiro do Senhor Jesus, enquanto os presbíteros estarão distribuindo. Aproximando-se de você, coloque-se de pé, pode tomar e devolver o copinho ao bandeja. Coração.
crente, mas eu sei que tem crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Algum irmão foi omitido? Vamos orar mais uma vez?
Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que pudemos participar, Senhor, da tua mesa. Te louvamos, Pai, por todos os benefícios, ó Pai, que o Senhor opera, Pai, na vida da tua vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós, e que, como igreja, Senhor, possamos viver, ó Pai, esse amor uns para com os outros. E este amor também, Pai, seja estendido, ó Pai, testificado lá fora também, Senhor, com o de todo mundo. Que possamos, Senhor, ser luz, ser sal, ser bênção, Pai, nesse mundo aí fora. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os presbíteros podem voltar aos seus lugares. Nós vamos ter agora um momento de ofertório. Nós teremos a oportunidade de entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Pouco antes de vir para cá, estava na escola dominical, lá na congregação Ebenezer, e pude ver todo o material de estrutura metálica que vai cobrir o templo que está sendo construído, já depositado no chão. E as informações é que essa semana, começa a fazer cobertura então daquele templo que está sendo edificado. Graças a Deus por isso. Vamos cantar hino 147, bem conhecido, Glória, Glória, Aleluia, vencendo em Jesus. Enquanto cantamos, irmãos que vieram preparados, podem vir aqui à frente, aqueles cujo coração Deus mover, para depositar seus dízimos e ofertas. Como de costume, primeira estrofe, todos sentados para facilitar a saída de irmãos, segunda estrofe, nos colocaremos de pé. Sediosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas que o meu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Sabores lançadas em perdoar, mas que o mal nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esses dízimos e ofertas, nossa adoração a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe essa igreja, os trabalhos missionários, ó Deus, os missionários no campo que essa igreja sustenta, a congregação, ó Deus, Benézia, que o Senhor abençoe, ó Deus, a construção do templo lá. Te pedimos, ó Deus, também por aqueles irmãos que não puderam ofertar por falta de emprego, ó Deus, que o Senhor esteja agindo na vida de cada um e dando oportunidade, Deus, de emprego na hora certa. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e oramos em nome de Jesus. Ainda de pé, quero agradecer os visitantes que estão conosco. Há muitos que estão conosco hoje. Deus abençoe toda a sua vida. É muito bom ter você aqui. Que o Senhor possa falar com profundidade ao seu coração. Vamos nos cumprimentar e os irmãos da igreja cumprimentem os visitantes que estão aí perto de você. Dá um abraço em nome da nossa igreja. A equipe de louvor pode vir à frente. Senhor, aceita o nosso louvor, Senhor. Imperfeito nós sabemos, mas a tua benevolência para conosco excede todo o entendimento. Abençoe-nos e guarda-nos em nome de Jesus.
Quero convidar os professores, crianças, para vir à frente. As crianças até 9 anos. Os professores vão orar com elas, elas vão no culto infantil. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Agradecer a Jesus, nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versos 1 a 8. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Segundo Crônicas 32, de 1 a 8. Diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi um dos melhores e mais piedosos reis de Judá, apesar de ser filho do impiedoso Acás, cuja história é registrada na frase: fez ele o que era mal perante o Senhor. Mas embora ele tivesse um pai extremamente ruim, com um coração longe de Deus, ele foi um homem que tinha um coração reto perante o Senhor. Quando ele começou a reinar, ele tinha inimigos internos dentro do povo de Israel. O povo estava sem cultuar no templo, o povo estava indo após outros deuses, havia imoralidade, corrupção, havia problemas em todas as áreas estruturais da nação de Israel. Mas Ezequias, como homem de Deus que era, ele restaurou o culto no templo, implementou uma reforma religiosa completa em Jerusalém, em todo o Judá, e os capítulos anteriores ao texto que nós lemos falam exatamente sobre essa história de este rei estar enfrentando os inimigos de dentro e restaurando a vida espiritual do povo de Israel. E o registro que se faz da vida dele é: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos que ele mandou buscar,
de todo o coração, ele fez tudo segundo a vontade do Senhor, e a Bíblia diz que ele prosperou no seu reinado. Mas a despeito de toda esta prosperidade interna, de todo o trabalho que ele fez para vencer os inimigos de dentro, pelo sucesso que teve, a situação agora não era nada boa do lado de fora. Porque se do lado de dentro ele apacenta os inimigos de dentro, agora do lado de fora, um exército poderoso da Síria, capitaneado por Senaqueribe, vem para tentar tomar a cidade santa. A Síria era o império mais poderoso da época e estava disposta a tomar a todo custo a cidade de Jerusalém. E haveria de se tomar ainda muitas providências estratégicas quanto à cidade, porque ela ainda se mostrava vulnerável ao ataque dos inimigos. Vimos pelo texto que os seus muros não eram lá essas coisas e que eles precisavam tomar algumas atitudes urgentes a fim de que os inimigos não vencessem essa batalha com tanta facilidade, pelo menos houvesse algum tipo de resistência. E esse homem, segundo o coração de Deus, começa agora a trabalhar para derrotar os inimigos de fora. Irmãos, nós estamos falando sobre a história do povo de Deus, o povo de Israel. E esse era um povo que tinha problemas de dentro, problemas do lado de fora, e nós estamos vendo aqui, pelo exemplo de Ezequias, um homem bom, reto e verdadeiro, segundo a vontade do Senhor, que toma muitas decisões para poder vencer os inimigos de dentro e os inimigos de fora. Como Israel daquela época, nós também podemos sofrer investidas do inimigo ou dos inimigos, e temos inimigos para vencer do lado de dentro e do lado de fora. E temos que aprender com Ezequias o que é que nós devemos fazer para poder resistir no dia mau. Uma das coisas que fica patente aos nossos olhos é que para vencer os inimigos de fora, Ezequias fortalece as áreas enfraquecidas do seu território. E se nós quisermos vencer os inimigos de fora, nós precisamos também fortalecer as áreas enfraquecidas da nossa vida. Ezequias tomou algumas providências diante do exército de Senaqueribe. Ele deu alguns passos fundamentais e essenciais a fim de poder resistir ao cerco que estava começando a se estabelecer diante de Jerusalém e ainda poder sair vitorioso contra o poderoso império assírio. Algumas coisas ele fez, eu quero registrar 3 aqui nessa noite, 3 situações, 3 áreas que ele fortaleceu para poder resistir contra o inimigo e vencer. A primeira delas, versos 2 e 4 que nós lemos, diz que ele tapou as fontes das águas. Quem já foi lá sabe que Jerusalém está no alto do Monte Sião e que por isso, ao redor de Jerusalém, existe abundância de água. Há muitos ribeiros de água. E a água vem com muita facilidade e muita abundância. Bom, naquela época era comum que o exército inimigo, quando ele chegava, ele ficava no pé da montanha, ou seja, a cidade lá no alto, e eles não iam invadindo logo de cara, mas eles tinham toda a paciência do mundo. Tinham víveres, mantimentos, e em se tratando de Jerusalém, havia muitas correntes de água que poderiam abastecer o exército inimigo durante muito tempo. E eles poderiam ficar ali do lado de fora, esperando meses, até que se acabasse a comida do lado de dentro da cidade. E por causa da fome, das doenças, das mortes, eles acabassem abrindo os portões e se rendendo ao inimigo. Ezequias, sabendo disso, em primeiro lugar, tapa as fontes de água. Ele diz: por que é que eu vou deixar tantas águas com facilidade, com fartura, para o meu inimigo poder ficar ali me sitiando, esperando que eu venha enfraquecer a cada dia? Então a Bíblia diz que ele tapou as fontes de água e canalizou para dentro dos muros da cidade. Isso é uma coisa interessantíssima. Quando se vai visitar lá, Jerusalém, um dos sítios arqueológicos, exatamente debaixo da cidade de Jerusalém, é cerca de 510 metros de um canal que ele abriu na rocha até o tanque de Siloé. A cidade estava lá no alto. Como ele tapou todas as águas que tinham ao redor, ele canalizou por baixo da terra, entrando dentro da montanha, 510 metros de aqueduto, levando água para dentro da cidade santa. E dessa maneira, o inimigo do lado de fora não tinha água.
E o povo de Israel, lá dentro, em cima da montanha, tinha todo tipo de água. Eu andei dentro do aqueduto. Confesso que em alguns momentos eu precisava andar de lado. E a gente vai se sentindo meio como um rato. A gente lembra que o rato é grande, gordo, mas ele vai se esticando e passando, porque realmente é um negócio muito estreito. E quem tem aquele medo de lugares apertados, escuros, né, deve ficar preocupado. E quando eu fui lá, foi perto daquela época em que aquela mina de carvão aqui no Chile, ela desabou lá e vários mineiros ficaram presos lá no interior da terra. Foi muito difícil. Mas quando eu vi o pastor Russell Shedd, com quase 90 anos, descendo, eu falei, não é possível, né? Se ele vai com essa idade toda, eu vou também. Eu fui. Graças a Deus eu entrei e saí. Mas eu pude ver que realmente foi uma obra estrutural extraordinária para a época. Ele conseguiu impedir que o inimigo tivesse água em abundância do lado de fora, enquanto o povo de Israel recebia água limpa do lado de dentro. Em outras palavras, ele eliminou a fonte que favorecia o inimigo. Tudo aquilo que permite, que facilita, que alimenta a ação do inimigo precisa ser eliminado na vida da gente quando nós vamos enfrentar os inimigos de fora. O inimigo é muito parecido com o pica-pau. Eu não sei se você já pesquisou isso, mas eu ficava muito preocupado com essa situação. Por que o passarinho fica batendo o bico na casca de uma árvore daquela maneira? Depois me explicaram que ele tem ali alguns músculos, algumas coisas atrás do bico que amortecem, mas mesmo assim eu ficava perguntando, é um pássaro louco? Por que ele fica batendo o bico na árvore? Depois o biólogo explicou, porque à medida que ele vai batendo na casca da árvore faz um barulho. Quando por trás da casca existe a solidez da madeira, o barulho é um. Mas quando por trás da casca existe um buraco aonde mora o inseto, o barulho é outro. É um barulho que dá eco. E ele sabe que ali está o bichinho que será o seu alimento. Então ele para de bater com o bico a esmo para cutucar apenas naquele lugar. A finalidade é romper a casca para poder chegar dentro do buraco com seu bico fino, a fim de pegar o inseto que ele precisa para se alimentar. O inimigo é assim. O inimigo das nossas almas, diz Pedro, ronda ao nosso redor como um leão desejoso de nos devorar. E ele ronda porque ele está analisando, ele está avaliando a nossa vida. E ele quer saber quais são as nossas fraquezas. É disso que Satanás se alimenta, daquelas áreas mais enfraquecidas da nossa vida espiritual. E quando ele descobre, é ali que ele nos tenta. Pois é, Ezequias foi inteligente, porque ele elimina a fonte que favorece o inimigo. E a gente deve se perguntar, que fontes são essas em nossas vidas? O que é que acontece na nossa vida que nos enfraquece e que nos deixa mais vulnerável à ação do inimigo? O que é que acontece ao nosso redor que desperta o pior que existe em nós? Podem ser as contendas, podem ser mentiras, invejas, malícia, inimizade, o rancor, o orgulho, a injustiça, a falta de perdão, ou seja, tudo aquilo que nós temos como um problema e que está retido, que está guardado e que está sendo ali mantido nos nossos corações e que é contra a palavra de Deus, são realmente áreas enfraquecidas da nossa vida, que favorecem o nosso inimigo, que fortalecem o seu ataque e vão enfraquecer a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Meus irmãos, nós precisamos eliminar todas as fontes que favorecem a ação do inimigo nas nossas vidas, ou nós ficaremos vulneráveis demais. Há uma história muito interessante vindo do campo missionário entre os Zulus na África. Os missionários contam que uma moça se converteu na missão, uma nativa, e ela tornou-se uma bênção entre os missionários, trabalhando ativamente ali com eles. E um dia chegou a notícia que ela tinha sido sequestrada e ficaram sabendo que o sequestrador era o seu ex-namorado. Ela havia terminado o namoro, mas ele foi tempos depois e sequestrou essa moça e levou para sua aldeia. E eles foram avisar a polícia local. Quando chegando lá, um dos policiais pergunta: o senhor sabe se quando ela rompeu o namoro com esse homem, ela devolveu o lenço para ele? E os missionários falaram: que lenço? O que é que o senhor está falando? Há uma cultura aqui no nosso povo que é assim, entre os Zulus tem esse costume que é uma lei. Quando o rapaz
começa a namorar uma moça e ele se compromete com ela, ele oferece para ela um lenço. Uma vez que ela pegou esse lenço, eles estão comprometidos. E o vínculo entre eles só pode ser rompido se o lenço for devolvido. O lenço não tinha sido devolvido. E lá estava agora a moça refém de uma situação, refém de um problema. Era uma área enfraquecida que ela não deu muita bola, não se preocupou, mas agora estava à mercê do seu inimigo. O lenço é a fonte, é a brecha de acesso do inimigo na nossa vida. O que é que nós precisamos retirar da vida? Qual área enfraquecida nós precisamos trabalhar? Ezequias teve a sensibilidade de perceber que aquelas fontes de água poderiam se tornar um forte aliado do exército inimigo. Ele tratou de fechar. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de todos nós. Que eliminemos as fontes que ainda tenham em existir nas nossas vidas, fontes que favorecem o fracasso, a derrota na vida cristã, na família, no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, na igreja, nos ministérios ou em quaisquer outras áreas da nossa vida. Mas há uma segunda coisa que ele fez aqui para resistir ao inimigo. O segundo passo que Ezequias empreendeu para fortalecer as áreas enfraquecidas foi restaurar o muro que estava quebrado, diz aí o verso 5. Além de tapar as fontes de água, das quais o inimigo iria se alimentar, ele fez questão de restaurar os muros que estavam quebrados e caídos. Os muros das antigas cidades eram a garantia de proteção contra os invasores. Não tinha avião, né? Então a coisa ficava mais fácil. Não se construía cidade em qualquer lugar, mas procurava-se a montanha mais alta de uma região e fazia a cidade para o alto da montanha. Por quê? Porque de longe você via o exército inimigo chegando, você tinha tempo de preparar. Mas não somente ver o exército de longe, lá no alto da montanha se fazia também uma muralha de proteção ao redor da cidade. E essa muralha, no caso de Jerusalém, ela é bem larga e extensa, passam diversos carros de guerra por ela. E os muros das antigas cidades eram então a garantia de proteção contra os invasores. Sem o muro, a cidade ficava desguarnecida, desprotegida, à mercê dos inimigos, gerando temor e insegurança aos seus moradores, principalmente à noite, quando a visibilidade era muito ruim. Se o muro estivesse danificado, não havia paz para quem morasse dentro da cidade. Não poderia haver prosperidade, porque os inimigos entrariam para roubar nem tranquilidade e felicidade dos moradores. A cidade sem muros está à mercê dos seus inimigos. Em 1 Reis 18 se fala da batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal. E Elias diz assim: aquele que responder com fogo, esse é Deus. Mas antes mesmo do milagre, da intervenção sobrenatural de Deus, do fogo cair do céu, em resposta à oração do profeta, Elias fez algo muito significativo e importante. Diz o texto que Elias disse para todo o povo: cheguem até mim. E quando eles se chegaram, Elias começou a restaurar o altar do Senhor, diz o texto, porque ele estava em ruínas. A causa da decadência espiritual de Israel e o motivo de Baal ter se tornado a principal divindade opositora de Deus, produzindo ruína moral, espiritual, era o fato de que o povo tinha abandonado o Senhor. O altar do Senhor estava em ruínas porque ninguém mais sacrificava nele. O altar do Senhor estava em ruínas porque ninguém mais reconhecia seus próprios pecados. Não iam sacrificar o cordeiro e aspergir o sangue para pedir que Deus perdoasse os seus pecados. O povo se entregou à devassidão e deixou Deus de lado. E o altar do Senhor em ruínas era o grande problema. Lá em Provérbios diz que um homem que não tem domínio próprio, domínio de si, é semelhante a uma cidade que não tem muros. Ele está sem proteção, está à mercê dos seus inimigos. E Ezequias viu que Jerusalém estava assim, com os muros derribados, os muros em ruínas. E ele não queria, da mesma maneira que Elias também não queria, que houvesse um caos e uma derrota total na vida do povo de Deus. Elias restaura o altar. Ele queria mostrar ao povo que a causa do caos que a nação vivia era porque o altar do Senhor estava em ruínas. E agora a gente vê que o rei Ezequias restaura os muros fortificados da cidade, para que o inimigo não pudesse entrar com facilidade.
ele nos deixa outra grande lição. Antes de sairmos a peleja, ao trabalho do Senhor, é imprescindível tratar e restaurar as áreas debilitadas na nossa vida. Do contrário, nós vamos sucumbir diante do inimigo. Ficou conhecida pela imprensa a história de um alpinista que tentou escalar o Everest, 8.700 metros. E ele não conseguiu chegar ao topo. Ele não foi sozinho. Ele tinha ido com uma grande equipe. E exatamente porque ele não conseguiu chegar, todo mundo voltou com ele. E ninguém atingiu o objetivo. O problema dele foi uma lesão no seu joelho. Essa lesão ele teve nos treinamentos. Essa lesão ele teve antes de começar a subida. Mas ele estava com tanta vontade de ir que ele não tratou da lesão no joelho direito. Era no joelho esquerdo. Mas ele não tratou direito a lesão no joelho esquerdo. E isso colocou em risco toda a missão. Colocou em risco a sua própria vida. E até a vida dos seus amigos, companheiros naquela missão. Philip Yancey, um escritor evangélico, diz que um coração sangrando não pode ajudar ninguém se ele continuar sangrando até a morte. Meus irmãos, nós temos que estar muito atentos à nossa vida, porque a vida de todos nós é uma vida que possui áreas enfraquecidas. E nós precisamos restaurar as muralhas. Nós precisamos levantar os muros para podermos ficar protegidos contra a ação do inimigo. Por isso devemos perguntar: qual é a área enfraquecida da nossa vida? Qual é a parte do muro que está quebrado? O que precisamos restaurar na nossa vida? Será a comunhão com o irmão? O relacionamento com o líder, com a família? A oração, o perdão, a santificação, a humildade, o domínio próprio? A mansidão? O amor, que é a causa de todas as coisas? Há muros que precisam ser restaurados para que possamos resistir ao inimigo. Mas em terceiro lugar, Ezequias equipou seu exército com armas, diz o versículo 5 na sua última parte. Ele armou o seu povo, para que não ficassem apenas passivamente diante do inimigo. Que tem isso, né? Tinha água em abundância, tinha comida lá dentro, tinha os muros ali, então é só deitar na rede e esperar, crente baiano, né? Deita na rede e espera. Não, ele também pega armas, arma o seu povo, e ele levanta capitães dentre o seu povo, e ele prepara o povo para a guerra. Algum tempo atrás, um dos nossos ex-presidentes visitou a Índia. Pela televisão deu para ver um desfile militar imponente, com armas nucleares, mísseis, tanques, soldados, demonstrando o poderio daquela nação. Segundo os Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, que podem anular sofismas e podem destruir as fortificações que há no nosso coração. E é exatamente sobre esse tipo de armamento que nós precisamos ter para podermos lutar contra os inimigos que nos sobrevêm. E vários homens de Deus, heróis da fé, aprenderam que não bastava ter carros, cavalos e cavaleiros. Eles chegaram a dizer inclusive isso: uns confiam em carros, soldados e cavaleiros. Mas os homens de Deus diziam: apesar de ter esse exército aqui, nós confiamos em o nome do Senhor. Quando Josué, no capítulo 5, verso 15 do seu livro, está ali com o seu exército preparado para começar a tomar posse da terra prometida, havia um príncipe do exército de Deus que estava entre eles, provavelmente um dos anjos, um dos arcanjos. E esse príncipe fala para Josué o seguinte: tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é um lugar santo. Antes mesmo dele invadir a terra daquelas pessoas que lá habitavam, para tomar como possessão de Deus ao seu povo, ele aprendeu que Deus já estava ali muito tempo antes dele, e que aquele lugar era santo,
não porque Deus ia abençoar uma guerra, mas aquele lugar era santo, porque o Senhor estava guerreando pelo seu povo. A confiança deles não deveria ser no armamento, a confiança deles deveria ser no Deus que luta por nós. Davi já sabia disso em 1 Samuel 17, quando ele foi obrigado a vestir a armadura de Saul. Imagina, um menino adolescente, ruivinho, e que pede para ele lutar contra o gigante, o homem mais alto de Israel, Saul, retira sua armadura. Vamos imaginar que ele tivesse 1,80 m, 1,90 m, dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Ele pega essa armadura e põe no menino. Ferro pesado. E o que Davi disse? Eu não consigo me mexer, tira isso, não dá para lutar desse jeito com o gigante. Mas é isso que vai te proteger. Não passa a flecha, não passa a espada. Eu não consigo me mexer, não dá para lutar com isso. E lá diante dele estava o inimigo dizendo: ô menino, você acha que eu sou um cão para você vir brigar comigo com pedra? Eu vou matar você. E o menino gritava para ele: Golias, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era no bodoque. Ele não disse que estava indo com a sua arma, mas ele disse que estava indo com o seu Deus. Ele disse mais: e saberão os filisteus que há Deus em Israel. Ezequias sabia disso também. Ele coloca armas à disposição do seu povo. E há muitas armas que ele coloca aqui nesse texto. Nos versos 4 e no verso 6, a gente vê que ele põe uma arma chamada união. Diz lá que ele cobrou ânimo, restaurou o muro, mas cobrou ânimo. Fortaleceu a cidade de Deus, fez armas e escudos em abundância. Mas diz lá que ele reúne as pessoas na praça da porta da cidade e fala ao coração deles. E essa palavra é extraordinária. Os fez perceber que eles eram um povo de exclusiva propriedade de Deus, que Deus estava no meio deles. Há uma arma sendo colocada ali, que é a arma da fé. Ele diz no verso 7: sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão de exército que está com ele, porque um há conosco maior do que aquele que está com ele. João, na sua primeira epístola, diz isso: maior é aquele que está em nós do que aquele que habita o mundo. João diz também: todo aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. E é justamente esse tipo de arma que ele está colocando. Apesar de ter colocado espadas, apesar de ter colocado escudos, esse homem não está dizendo para eles: confiem na destreza e na habilidade de vocês ao mexer nestas armas. Não. Ele está falando ao coração do povo e está dizendo: não temos esse grande exército que está aí fora, porque há um maior conosco, que é o nosso Deus. Ele diz no verso 8: com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o que aconteceu com essa palavra de fé, de ânimo, de coragem no Senhor? Diz o texto que o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Estavam seguros por trás dos muros, fortalecidos e o inimigo enfraquecido, e não estavam temerosos, porque sabiam que por eles lutava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. São essas, meus irmãos, as armas que nós precisamos lançar mão, se quisermos ver a obra prosperar em nossa vida, em nossa igreja, para a glória de Deus. Você quer ver o trabalho da igreja, o trabalho da sua vida pessoal, da sua vida familiar florescer? Você quer prevalecer contra o inimigo, principalmente contra o inimigo que vem de fora? Você quer ser fortalecido e obter vitória na sua vida? Aprenda com Ezequias. Elimine aquilo que fortalece o inimigo e apaga o Espírito de Deus. Restaure os muros em torno de você, nas suas brechas e nas partes que estão quebradas. E utilize as armas espirituais que Deus lhe deu. Confia no Senhor de todo o coração e não estribes o teu entendimento. Qual foi o desfecho de toda a história?
É só você ler depois no capítulo 32, dos versos 21 a 23. Diz lá: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias, aos moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Que seja um modelo, um referencial para a vida de cada um de nós, que Deus nos abençoe. Amém. Convido a equipe de louvor para voltar à frente. Nós vamos entoar mais um cântico ao nosso Deus. aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus, repouse sobre as vossas vidas e sobre vós permaneça, agora e sempre. Amém.
Nós estamos com os nossos avisos aí no boletim. Quero reforçar aqui que recomeçamos na quinta-feira passada os nossos estudos bíblicos aqui, toda quinta-feira às 19h30. Tivemos uma frequência muito boa. Estamos ministrando sobre o tema espiritualidade bíblica. Então todos estão convidados a participar aqui conosco, ok? Outra coisa que eu quero reforçar é que nessa próxima quinta-feira, após o estudo bíblico, os presbíteros estão convocados para uma reunião